Sejam bem-vindos a mais um evento organizado entre a APREN e um dos seus associados, neste caso numa ótica de tentar apresentar um conjunto de ferramentas para proteger a componente do investimento e do financiamento, mas neste caso mais a parte do equity, dos capitais próprios, dos investidores de toda esta trajetória da transição energética, essencialmente em soluções de produção de eletricidade a partir de fontes renováveis, soluções de armazenamento e outras. E temos feito alguns destes eventos com associados nossos. Este pensamos que é extremamente oportuno, não só pela taxa de incorporação de renovável que vamos precisar para alcançar a independência energética, mas também pelo contexto que estamos a viver de instabilidade geopolítica, de aumento das taxas de juros, de inflação, e, portanto, há aqui uma quantidade de variáveis que tendem sempre a impactar a precificação dos capitais próprios, neste caso do equity, e hoje vamos ter aqui, com a Aon, a oportunidade de vos apresentar um conjunto de ferramentas que podem mitigar, no fundo, o impacto desses riscos, ou externalizar esses riscos, e tornando, obviamente, os produtores mais competitivos nas suas ofertas ao mercado. Eu apresentava o CEO da Aon em Portugal, o Carlos Freire, que irá fazer uma pequena introdução também ao evento de hoje. Espero que isto seja proveitoso para vocês. Obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, obrigado por terem decidido estar no evento que organizamos. Naturalmente, agradecer em primeiro lugar também ao Pedro Amaral Jorge a iniciativa. Nós começámos a programar este evento já há bastante tempo e conseguimos concretizá-lo hoje, e ao Diogo Carvalheda também toda a organização e toda a ajuda na elaboração. Portanto, basicamente eu gostava só de fazer uma pequena nota introdutória. Nós vamos ter aqui uma discussão bastante interessante e bastante relevante e bastante prática, eu creio, pelos temas e pelos intervenientes que vão estar nos painéis. A ONU basicamente quer ser um ator deste tema e quer, no fundo, marcar a sua posição de relevância no mercado como um player que ajuda as empresas a tomar melhores decisões. Portanto, isso é, no fundo, o nosso claim e a nossa forma de atuação no mercado. Nesta área, nós temos e procuramos estar em tudo aquilo que é o ciclo, como o Pedro referiu, em todo o ciclo, desde o Project Finance até à operação, e tudo aquilo que engloba os riscos, porque basicamente nós vamos abordar aquilo que são os riscos principais desta atividade e naturalmente acompanhar tudo aquilo que são as tendências globais. Hoje, com certeza, irá falar-se do PNEC, do Repower, enfim, são tudo temas debatidos ao mais alto nível e, portanto, super relevantes e dos quais nós estamos atentos e estamos a fazer esse acompanhamento. Eu diria que a grande diferença para o momento que nós vivemos agora é que a aceleração é cada vez mais significativa. E então, como nós temos que nos adaptar a essa aceleração e o sentido de urgência é cada vez maior, naturalmente que os riscos e as variáveis que temos que dominar também são maiores. E é isso que a ONU se propõe fazer, precisamente olhar para essas variáveis, geri-las e, como dizemos, digamos, na nossa língua, transferir parte desse risco ou a totalidade para os mercados. Mas, essencialmente, como gerir melhor. Nós posicionamos em Portugal, a equipa é liderada pelo Luís Teodora. O Luís Teodora, que se incorporou, que é uma pessoa que vem desta área, que vem da área, digamos, das duas componentes da área da energia, e com ele temos uma equipa, sensivelmente na região onde nós atuamos, que é a EMEA, embora a ONU funcione de uma perspectiva global, cerca de 200 profissionais só dedicados à componente de energia. Portanto, são pessoas que analisam e estão no mercado todos os dias só a analisar esta componente. Isso é muito significativo, até só para vos dar 2 ou 3 números, e com isto termino. Estamos a falar de 1.000 milhões de euros em prémios colocados no mercado segurador para abordar os riscos que estão aqui considerados. Estamos a falar em mais 17 gigawatts em solar, mais de 75 gigawatts em eólico e, portanto, já são valores muito significativos e naturalmente,
todas as outras componentes, o hidrogênio, enfim, todas as que estão a ser pensadas como alternativas, estão a ser já trabalhadas com projetos práticos, específicos, que o grupo já pode apresentar os resultados daquilo que foi essa atuação. Por isso, uma vez mais, muito obrigado pela vossa presença. Acho que vai ser um debate muito, muito, muito interessante. Muito obrigado também pela vossa presença e de aceitarem estar aqui para falar connosco. E passo então a palavra ao Luís, que vai conduzir aqui a sessão, desde uma pequena apresentação inicial até depois um debate que vamos realizar. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, obrigado por terem aceito o convite de estar aqui connosco. É para nós um gosto que partilhem deste espaço, um evento com uma temática atual, na qual esperemos que seja aliciante e no qual iremos partilhar alguns insights que esperemos que possam nutrir a vossa curiosidade acerca de uma temática tão relevante como são as energias renováveis. Vivemos um contexto de mudança que eu diria que vive níveis de velocidade e de complexidade sem precedentes e, de algum modo, acompanhado por um conjunto de fatores que influenciam o contexto ou os diversos contextos em que estamos inseridos, nomeadamente o contexto geopolítico, social, económico, tecnológico e tão relevante o setor, o contexto energético. Dentro do contexto energético, falamos do setor elétrico, que assume e tem assumido ao longo dos últimos anos um foco absolutamente preponderante naquilo que são as notícias que vêm a público, com foco igualmente dado por parte da União Europeia. E a verdade é que, de algum modo, o nosso ecossistema tem vindo a alterar o seu padrão ao longo do tempo, até que, em algum momento, tenderá para uma posição de equilíbrio. E nessa perspectiva, e no sentido de estabelecermos aqui uma primeira interação inicial, até para recentrar todo o tema e para nos conduzir a uma breve reflexão, desafiávamos-nos a fazer um quiz. Achámos que, inicialmente, o quiz devia ter 200 perguntas, mas para meia hora devia ser exagerado, eu diria. Então achámos que o melhor era mesmo ter 4 questões, muito objetivas, que eu vos convidava a responder. A ideia seria, então, se o Diogo me conseguisse só dar uma ajuda muito rápida, fazermos a transição para a nossa plataforma do quiz. São 4 questões, com 30 segundos de resposta por cada questão. A maneira de entrarem na plataforma é fazerem um scanning do QR Code que aparece aqui à vossa frente. A palavra passe é 1, 2, 3. Nada mais simples. E pedi então que... Podem utilizar toda a vossa criatividade para se irem juntando e colocarem a vossa identificação, seja a que entenderem mais apropriada. Vejam se conseguem assim. Ok? Bom, eu diria que já estaremos praticamente todos. Passaríamos então à primeira questão, que nos conduz à temática da relevância que o dióxido de carbono tem atualmente na nossa atmosfera e que diz o seguinte: as emissões de dióxido de carbono atingiram na superfície do planeta o nível mais elevado de concentração dos últimos 800 mil anos. Será verdadeiro? Será falso? Eis a questão. Faltam 10 segundos. Eu diria que com grande probabilidade a percentagem de acerto. Bom, antes fosse. E, na verdade, é verdadeiro. Portanto, atingimos hoje um momento de vivência do ser humano em que, de facto, o nível de emissões atingiu um estado absolutamente crítico. E que nos conduz, de facto, à importância de nós percebermos, sob o ponto de vista comparativo, e esta é a segunda questão, se compararmos alguém que tenha nascido em 1960 comparativamente ao dia de hoje, a verdade é que os desastres climáticos se irão tornar 3 vezes mais frequentes. E a pergunta é, quão mais frequentes se irão tornar os fenómenos de ondas de calor? Eu diria que esta é quase tão simples como a anterior. %, com 7 vezes e meia, 11% com 2 vezes. A verdade é que serão 7 vezes e meia a probabilidade de ocorrerem ondas de calor quando comparamos os dias de hoje com 1960. Isso conduz-nos a uma problemática que, de facto,
a problemática ambiental e as alterações climáticas conduzem cada vez mais a riscos inerentes a essas mesmas alterações, que convém estarem devidamente protegidos, e que, na verdade, segundo os relatórios da ONU, e passamos então para a terceira questão, referem que, em 2021, as perdas económicas decorrentes de desastres naturais foram estimadas, sob o ponto de vista mundial, em 343 mil milhões de dólares. E a questão que se coloca é qual a percentagem do capital que estava seguro? Será 38%, 75% ou 90%? Eu diria que esta também é igualmente simples. Nós tivemos essa preocupação quando estivemos a preparar as questões. E a verdade é que, 84% das respostas mencionam que 38% do valor estava seguro, 16% com 75% e 0% com 90%. Na verdade, apenas 38% do valor estava seguro em mercado. E se assim é, e se de facto verificamos que há uma problemática relativa à dimensão das perdas económicas que derivam de desastres naturais, é importante então percebermos qual é a relevância que é dada a quem gera o risco na análise e no medir o custo efetivo do risco sob as diversas perspectivas. E nesse sentido, passamos à quarta questão, cuja pergunta é, em 2021, e segundo os relatórios da ONU, qual a percentagem de empresas que mediu o custo total do risco? 10%, 41% ou 85%? Eu acho que, na verdade, todas as perguntas foram fáceis. Esta é a última. Esta é a última. Muito bem. 80% refere que apenas 10% mediu o custo, 17% refere que apenas 41% das empresas e 3% referem que 85% das empresas mediram. E a verdade é que apenas 41% mediu o custo total do risco. E aqui surge a problemática, que é, verificamos que cada vez mais os desastres naturais implicam danos avultados em toda a estrutura, em todos os ativos das empresas que os trabalham, naturalmente, e a verdade é que ainda assim temos uma percentagem relativamente moderada de empresas que fazem esta medição do custo total do risco. E eu diria que, passadas as 4 questões, nada mais importante do que vermos quem venceu o nosso quiz. E, bom, Carlos, é suspeito. Eu diria que é suspeito. É suspeito. É suspeito. Talvez tenhamos que repetir, não sei, com outro tipo de questões mais diversas. Muito bem. E eu diria que é por esse motivo... E o Diogo não está aqui. É por esse motivo que nós aqui estamos. Estamos aqui para nos apresentarmos quem somos, o que fazemos e de que modo é que podemos acrescentar valor a um setor tão relevante como o setor das energias renováveis. E, nesse sentido, temos uma agenda que vamos cumprir, onde iniciaremos por comentar o que nos move, como é que nós nos posicionamos no negócio das melhores decisões, qual é o tipo de aproximação ao setor elétrico, nomeadamente através da análise das principais tendências e de que modo nos aproximamos aos vetores de descarbonização e de transição energética, que tipos de oportunidades é que resultam. Mais tarde analisaremos o ciclo de vida dos projetos, nomeadamente em podermos expressar para vós qual é o tipo de estratégias que utilizamos desde a fase inicial do projeto até à fase final em que entregamos o risco em mercado e, não menos relevante, focarmos na problemática e na temática do ESG, tão relevante hoje para a colocação do risco em mercado. E, nesse sentido, começando por falar da ONU, aquilo que nos move, e é uma pergunta legítima, é de facto empoderarmos os nossos clientes, os nossos colegas, no sentido de poderem tomar decisões de uma maneira mais informada, mais estruturada, com especial impacto em momentos de elevada volatilidade como que vivemos atualmente. E para que consigamos tornar tal missão possível, é importante nos posicionemos no negócio das melhores decisões dos nossos clientes. E para que o consigamos, olhamos essencialmente em 4 vetores principais. Primeiro, ajudarmos os nossos clientes a navegar em novos contextos, com novas dificuldades, com novas necessidades de aproximação ao mercado. Criar forças de trabalho resilientes que consigam enfrentar todas as exigências de um novo cenário macroeconómico. Repensarmos o acesso ao capital no sentido de os tornarmos mais atrativos a conseguirem esse acesso a capital em mercado. E, naturalmente, que
conseguirmos procurar e atender a necessidades que vão surgindo neste mesmo contexto. E conseguimos fazer essencialmente através de 5 pilares principais. Linhas de risco comercial, soluções de saúde, soluções de resseguro, soluções de fundos de pensões e soluções de capital humano. E a verdade é que todas elas se concentram nas 5 principais áreas de prática que temos atualmente e com as quais conseguimos servir o setor das energias renováveis. A primeira, consultoria e gestão de risco, que mais não é uma identificação, uma avaliação e uma gestão do risco, muito alavancada em ESG, supply chain, formação de forças de trabalho resilientes e M&A. Transferência de risco, diria que é a nossa área de broking, na aproximação que faz ao mercado e na execução de estratégias de arbitragem que nos permitem recolher ofertas do mercado e entregar aos nossos clientes a oferta mais vantajosa, quer sob o ponto de vista competitivo, quer sob o ponto de vista comparativo. Olharmos igualmente a gestão de sinistros como um pilar fundamental, nomeadamente porque gostamos de ter uma ação proativa na gestão do sinistro, quando ele ocorre, em todo o processo até à entrega à própria seguradora. Temos uma equipa de engenharia no local que nos permite ganhar essa vantagem no terreno. Benefícios de capital humano, porque, na verdade, o capital humano hoje tem um valor de dimensão bastante significativa nas empresas e é importante cada vez estarmos em linha com projetos e ações de consultoria de well-being, diversidade e inclusão, gestão de talento e captação de talento, e a coordenação de programas globais, que essencialmente se foca em empresas de matriz multinacional, com sede fora de Portugal, que pretendem ter uma uniformização na gestão do seu programa de seguros, ainda assim com atenção à necessidade da especificação local da zona e do local em que se insere o projeto. E é com base nestas 5 áreas de prática que nós olhamos o setor elétrico de uma forma bastante holística. E, nesse sentido, por forma a começarmos a fazer a respectiva introdução, é importante que olhemos, por um lado, as principais tendências do setor. Resumimos neste slide as principais tendências globais, que começam pela segurança energética e geopolítica, diria que muito colocadas em relevo pelo conflito Rússia-Ucrânia. Risco cibernético, cada vez mais surgem a público notícias que mostram a importância de uma devida e uma correta proteção de risco relativamente a ataques de cyber. A redução dos custos de desenvolvimento, assistimos a um cenário, e tirando a influência da inflação, assistimos a uma redução do Levelized Cost of Energy para os vários tipos de tecnologia, e daí que, e com o apoio da União Europeia, do REPowerEU, o investimento em renováveis seja cada vez mais significativo, por forma a conseguirmos aumentar a potência da curva base. Ao nível das cadeias de abastecimento, onde a temática surgiu essencialmente em pleno Covid, com a desaceleração e depois a aceleração da procura, tecnologias emergentes, aumento da procura elétrica, descarbonização e transição energética como 2 vetores paralelos e de absoluta relevância, ESG, numa perspectiva não greenwashing, mas com estrutura e com sustentação que se permita apresentar ao mercado e que essa mesma estrutura seja valorizada pelo mercado. Subida da inflação é um facto que nos afeta a todos e com todos os desafios económicos e de acesso a capital, e tão relevante, de acordo com o que víamos no início, as mudanças climáticas e as catástrofes naturais. E, nesse sentido, a verdade é que o vetor de descarbonização e transição energética, e há vários estudos que falam sobre esse tema, nós apresentamos um gráfico da McKinsey, onde o que se pretende é dar uma estimativa dentro de um dos cenários admissíveis de qual será a taxa de incorporação de renováveis prevista ao longo dos próximos anos. Naturalmente que depende sempre, e em cenário, se me permitem, pré-conflito Rússia-Ucrânia. Veremos então quais são as acelerações ou desacelerações provocadas pelo efeito, mas a verdade é que, de algum modo, a descarbonização gera oportunidades, proporciona oportunidades em diversos setores, nomeadamente na produção de utility scale e transmissão, produção descentralizada, armazenamento, mas ainda assim é importante que continue a existir a atratividade do mercado e essa franja de mercado continua a ser trabalhada, nomeadamente para os ativos que vão sendo depreciados e que vão saindo da curva de potência. E porque somos curiosos e porque gostamos de ouvir os nossos clientes, de 2 em 2 anos lançamos ao mercado um survey, que designamos de AON Global Risk Management Survey, onde gostamos de ouvir os principais stakeholders das empresas, cujas funções são afetas ao risco, nomeadamente no sentido de tentar perceber o que é que, na verdade, lhes tira o sono. Sempre ouvi dizer que quem gera risco não dorme, mas a verdade é que algo lhes tira o sono. E, nesse sentido, procuramos recolher todas as respostas
responderam e participaram mais de 2.300 intervenientes em mais de 60 países e diversos setores de atividade. E a verdade é que encontramos e resumimos num top 5 os principais riscos que afetam o setor das energias renováveis, com previsão a futuro, e o futuro será dentro de 2 anos, e que essencialmente se resumem no seguinte: por um lado, ataques cibernéticos; em segundo, a volatilidade da cotação das commodities e, eventualmente, a escassez de materiais; a interrupção do negócio; as mudanças climáticas e as taxas aceleradas de alterações de fatores de mercado, muito motivadas por alterações de contexto geopolítico. E, nesse sentido, e dado que nos aproximamos do setor e queremos entregar consistência nessa mesma entrega, é importante passarmos, então, ao modo de como nós analisamos o ciclo de vida do projeto. Nas várias vertentes, como é que nós gerimos o risco em cada uma das fases, como é que nós nos aproximamos do mercado a transferir esse risco, e é igualmente importante passar-vos um pouco daquela que é a nossa experiência no setor. Começando pela análise de risco. Nós gostamos de analisar o risco numa perspectiva holística. E uma perspectiva holística significa que gostamos de analisá-lo desde o início, desde a fase de concepção até à fase, eventualmente, de descomissionamento. E para que isso aconteça, nós dividimos esta visão, que comentava, holística, em diversas parcelas. Uma primeira, onde conseguimos dividir entre a fase de concepção, design e de financiamento, onde olhamos essencialmente a riscos que derivem de M&A, onde conseguimos participar em todo o processo e na construção do mesmo. Olhamos numa perspectiva de riscos ambientais, de exposição a catástrofes naturais e, não menos relevante, porque há muitos projetos que decorrem de Project Finance, a requisitos de entidades financiadoras, onde nós conseguimos funcionar como advisors dos nossos clientes nas suas relações com os diversos stakeholders, nomeadamente bancos, entidades legais, APCs. Portanto, conseguimos ter esta perspectiva holística e conseguimos também ajudar na definição dos requisitos mínimos de seguro, que acabam por vir depois refletidos nos insurance schedule, que são formulados numa fase uma fase seguinte. Passamos então à fase da construção, onde o que importa é conseguirmos mitigar os riscos dessa mesma fase, encontrar soluções que os mitiguem através de modelos que designamos de Construction All Risks, da UCAR. É igualmente importante, nesta fase, conseguirmos proteger a perda de receita por atrasos na entrada em operação, nomeadamente no COD, e por isso é importante olharmos também ao ALOP, que é o Advanced Loss of Profit, e que estejamos protegidos ainda com mais significado num momento como vivemos, em que as cotações de mercados são altistas e vivemos um momento de inflação. A verdade é que nem todos os riscos ocorrem de site, e há riscos que podem ocorrer precisamente e sinistros que podem ocorrer no trânsito marítimo, e por isso é importante que também consigamos proteger os bens de dano, perda ou eventualmente furto, e é igualmente relevante porque este mesmo sinistro que possa ocorrer no decurso de um transporte marítimo pode ter impacto na necessidade de delay de entrada de um determinado projeto. E por isso é importante também protegermos o delay in startup. Olhamos à responsabilidade civil, portanto, responsabilidade sobre terceiros. O terrorismo colocamos porque, por norma, os insurance schedules existem o terrorismo como apólice, se bem que em Portugal acabamos por ser, felizmente, um país que não é afetado ou que não tem sido afetado pela vertente terrorista, mas ainda assim é um requisito base. E passamos então, depois, à fase de operação, manutenção e otimização, em que o próprio Decreto-Lei número 15 de 2022, ao abrir a possibilidade do reequipamento, do sobreequipamento e da hibridização, acaba por permitir um trabalho bastante relevante sob o ponto de vista da otimização da potência no ponto de entrega. E nesta perspectiva, olhamos essencialmente aos danos próprios, em fase de operação, à interrupção do negócio, onde conseguimos ajudar e fazer estas estimativas que ajudam depois a passar para o mercado o valor devidamente otimizado. Olhamos à responsabilidade civil, mais uma vez sobre terceiros, o terrorismo volta a ter que estar incorporado, e olhamos a exposição ambiental e cibernética, porque, na verdade, a exposição ambiental, nos dias de hoje, acaba por ter um significado muito importante e a própria proteção acaba por ser um sinal que é dado aos mercados de uma maneira bastante positiva. E depois, a nível de descomissionamento, sendo esta a última fase, em que praticamente se pretende deixar tudo como se encontrou na fase inicial, conseguimos ajudar no processo de venda e transferência, com especial foco em soluções enquadradas em processos de M&A, que nós designamos de Warranty and Indemnity, que permitam a que o vendedor consiga fazer uma clean exit
do processo, e neste momento, comentava ontem a minha colega de M&A, que de facto estamos com taxas muito apelativas ao nível do Warranty Indemnity, quer ao nível, aliás, das mais baixas do mercado, quer ao nível do real estate, quer ao nível do setor das energias renováveis, e de maneira que esta é a imagem que gostaria de vos passar de que conseguimos ajudar e entregar valor desde a fase inicial até à fase final do processo. E para isso contamos também com uma equipa de engenharia de risco, que nos ajuda a desenhar todo o processo desde a sua fase inicial de avaliação, onde fazemos uma identificação do risco e qualificação desse mesmo risco, que começa com visitas de análise de risco ao local, passando por estudos probabilísticos de análise de sinistralidade passada e previsão futura, estudos de perda máxima estimada, quer para ativos, quer para perdas para interrupção de negócio, quer para delay de startup, avaliarmos os impactos desta interrupção de negócio e conseguirmos otimizá-los na passagem ao mercado, exposição a riscos naturais e catástrofes naturais, portanto conseguimos fazer análise de previsão a futuro em que um determinado ativo que se encontra num determinado local, conseguimos perceber de que modo é que ele possa vir a ser impactado por catástrofes naturais e qual é o impacto que essa exposição poderá ter também na valorização ativa do próprio futuro. Passamos depois, então, a uma fase de avaliação do projeto, em que aquilo que fazemos é redesenhar ou desenhar todo o projeto seguro por forma a torná-lo atrativo para o mercado e que isso conduza a competitividade por parte das entidades que participam. Conseguimos também analisar modelos mais avançados ao nível da retenção, se de facto faz sentido em alguma tipologia de riscos que tenha menos interesse por parte do mercado, se faz sentido olharmos nesta perspectiva de retenção através de modelos mais avançados de cativas ou de células. Passamos por uma fase de transferência de risco, onde entra a nossa área de broking, que se aproxima do mercado no sentido de recolher as propostas ou a proposta mais vantajosa, dentro das várias que existem, e passamos depois para a fase de entrega, onde o objetivo principal é a mitigação do risco e deve ser olhado sempre de uma maneira cíclica ao longo do projeto, portanto não é uma fase que a ser entregue seja estática, não é esse o caminho, portanto é que seja de facto algo iterativo, que nos permita garantir a continuidade do negócio e em algumas situações, empresas que não giram internamente o risco, podemos funcionar como consultores externos e como agentes externos desse mesmo processo. Continuamos a olhar a retenção e a possibilidade de retenção de risco através dos modelos mais avançados que vos comentava, e temos como coluna relevante em todo este processo a consultoria de sinistros, nomeadamente na atitude proativa que gostamos de ter ao longo de todo o processo, nomeadamente desde que ocorre o sinistro, até à preparação de relatórios, até à entrega dessa informação à seguradora. Portanto, isso de alguma maneira nos permite diferenciar, porque gostamos de estar em todo o processo, não só desde a fase de concepção, construção e operação, mas quando ocorre o sinistro é importante estarmos presentes de quem nesse momento necessita da nossa ajuda. E tudo isto para quê? Para nos aproximarmos do mercado e conseguirmos transferir o risco. E conseguir transferir o risco significa essencialmente olhar para dois tipos de soluções. Por um lado, soluções tradicionais e soluções não tradicionais. Começando pelas soluções tradicionais, aquilo que nós vemos é que temos que encontrar soluções específicas para cada caso, para cada tipo de projeto, seja uma central solar, seja uma central eólica onshore, offshore, uma central de biomassa, portanto, os mais diversos tipos de projetos. Conseguirmos encontrar solução para proteger esses mesmos riscos na fase de construção ou de montagem, protegermos o atraso de início de obra, nomeadamente em termos de perda de receita, transporte igualmente, portanto, conseguimos proteger toda a fase de transporte, porque, na verdade, nem todos os riscos ocorrem in-site. Delay de startup, portanto, os atrasos no início motivados por atrasos ou por sinistros que ocorram em pleno transporte marítimo. Ao nível da operação, conseguimos defender toda a operação de danos a que possa vir a estar sujeita, bem como ao nível da interrupção de negócio. Portanto, avaliamos as perdas financeiras e protegê-las, nomeadamente a nível do lucro bruto. A nível financeiro, opções de mark-to-market, que já estamos a trabalhar e com especial impacto ao nível dos PPAs, no sentido de podermos proteger a contraparte do PPA, de que, de facto, a parte produtora fica com um seguro de que a contraente, a parte consumidora, irá cumprir com os seus compromissos. Risco político, essencialmente para geografias mais complexas, onde há risco de nacionalização, expropriação e inconvertibilidade de moeda. Ao nível da responsabilidade igual, portanto, temos que mapear responsabilidade profissional com especial aplicabilidade ao nível de projetistas, EPCs, portanto, danos causados a terceiros em decurso de erros ou omissões da atividade, responsabilidade sobre terceiros, responsabilidade ambiental,
com especial foco na poluição gradual que possa acontecer derivado de um sinistro. A responsabilidade de Directors and Officers, portanto, essencialmente é uma responsabilidade sobre terceiros, na qual temos que proteger ou devemos proteger os Directors and Officers de erros ou omissões ao nível do processo de decisão. E depois, ao nível da crise, o terrorismo já falámos, da necessidade e da obrigatoriedade ao nível dos insurance schedules, os cyber-attacks e alguns outros pontos que podem ser aplicados noutro tipo de geografias. Soluções não tradicionais, seguros de caução, com muita aplicabilidade e como substitutos de garantias bancárias, com muita aplicabilidade ao nível dos leilões, por exemplo, ao nível de modalidades de acesso geral à rede, contratos bilaterais, é outra possibilidade, portanto, e que, na verdade, tem a mais-valia de não entrar na central de encargos do Banco de Portugal. Essa é uma das principais vantagens dos seguros de caução. E depois, as modalidades paramétricas, que são, diria, uma modalidade mais avançada, que permitem a definição de um determinado trigger, que, quando alcançado esse trigger, automaticamente ocorre um sinistro e se dá origem a um payout por parte da seguradora. Esse trigger pode ser, no caso de um projeto eólico, velocidade de vento, pode ser, no caso de um projeto solar, irradiação, pode ser considerado também como proteção ao nível dos incêndios, em que se define um determinado círculo de proteção que, quando atingido, automaticamente gera um payout, não havendo necessidade de que exista um sinistro com dano material. Isto para vos passar àquela que é a nossa experiência, porque é importante também passar-vos esta imagem, no sentido de que possam ter a noção dos vários pontos que trabalhamos, como dizia o nosso CEO. Portanto, temos vários colegas pela Europa com especialidades próprias em cada tipo de tecnologia, trabalhamos um montante significativo, como dizia há pouco, da importância de trabalhar o pós-venda e toda a gestão do sinistro, portanto é uma prova de que o fazemos. Temos experiência em projetos eólicos onshore e offshore, projetos solares, em due diligence e igualmente em projetos de M&A, com especial foco ao nível do warranty and indemnity. E se a verdade é que a nossa experiência é importante e mais do que isso, a nossa vontade de entregar resultados, eu diria que se sobrepõe a tudo o resto, a verdade é que o foco que hoje se dá ao ESG em toda esta panorâmica de trabalho, desde a fase inicial do projeto até à fase final, é muito significativa e a ideia é passar que, de facto, podem contar connosco os promotores para trabalhar todos os eixos sob o ponto de vista de ESG, porque na nossa modalidade de apresentação ao mercado, nos nossos roadshows, aquilo que verificamos é que cada vez mais é necessário dar o foco e passar esta mensagem para quem vai assegurar o seu risco no balanço, nomeadamente os seguradores, e a ideia é trabalhar essencialmente as três vertentes principais nas quais os mercados têm cada vez mais foco, nomeadamente a nível ambiental, o que é que está a ser feito no combate às alterações climáticas, à inovação e à implementação de energias renováveis, às matérias-primas, pegada ecológica, a nível social, que é um detalhe absolutamente relevante, nomeadamente em estratégias que se podem criar de diversidade e inclusão, criar resiliência de trabalho, olharmos as cadeias de abastecimento e vermos quais são os pontos de constrição, por forma a que consigam ser protegidos e que isso não tenha impacto e consequência na entrada dos projetos em operação, e depois a parte de governance, igualmente, diria que 3 pilares igualmente equilibrados, ao nível de ética empresarial, com as soluções de D&O que comentávamos há pouco, a relevância da transparência em todo o processo, operações de M&A e a segurança cibernética. E se a verdade é que, como dizia ao início, o nosso risco, o nosso ecossistema tem alterado e assim irá alterar ao longo dos próximos anos, a perspectiva-se que em algum momento da história futura possa atingir o seu estado de equilíbrio, mas eu diria que aqui estamos nós todos com um propósito, que é, de algum modo, construirmos um futuro mais verde, onde, no mínimo, consigamos respirar todos um pouco melhor e, quiçá, podermos ser todos um pouco mais felizes. Muito obrigado pela vossa atenção e pelo vosso tempo. Muito bom dia a todos. O meu nome é Ana Santiago, eu colaboro com a equipa da APRE na área da comunicação. Portanto, sejam muito bem-vindos então a este debate sobre gestão de risco. As primeiras 3 questões que temos para colocar, iremos endereçá-las a Luís Teodora, que já tiveram a oportunidade de ouvir. Depois teremos a oportunidade de ouvir mais uma vez o CEO da APREN, Pedro Amaral Jorge, e teremos igualmente algumas questões a colocar aos 3 representantes das empresas que estão aqui presentes, portanto, Carla Silva, da Just Wind, Filipe Ataíde Marques, da EDP Renováveis, e Ricardo Jorge, da Finerge, a quem agradecemos também aqui a presença. Portanto, colocaremos então, como dizia, as primeiras questões a Luís Teodora.
Luís, e começava então por perguntar-lhe como é que se diferencia a ONE relativamente até à sua concorrência no que respeita à gestão de risco, como já tive aqui a oportunidade de aprofundar um pouco, em projetos de energia renovável? Muito bem. Muito obrigado pela questão. Eu diria que há dois vetores principais onde nós nos conseguimos diferenciar. Um primeiro vetor interno, que está relacionado com o investimento que tem sido feito ao nível da equipa, no sentido de conseguirmos dar resposta à exigência que cada vez mais o mercado coloca. Por outro lado, o facto de conseguirmos ter colegas especialistas e que nos permitem um intercâmbio de conhecimento, quer a nível internacional, quer a nível local, e que nos permite ter uma abordagem muito próxima do mercado e com base na informação do que ocorre ao nível do estado de arte dos vários tipos de projetos, eólicos, solares, noutros tipos de tipologias também, hidrogênio igual. Portanto, eu diria que essa é uma das mais-valias que nós temos sob o ponto de vista da maneira como temos a equipa estruturada. Sob o ponto de vista dos nossos clientes, que é um segundo vetor igualmente importante, eu diria que os desafios que têm sido levantados ao longo do tempo também nos têm ajudado a tornar as nossas respostas cada vez mais consistentes, com cada vez mais valor de entrega, porque, na verdade, todos os projetos têm a sua singularidade e o seu detalhe, e nós gostamos de ter essa capacidade de aproximação e de deep dive junto das necessidades que são exigidas. Muito bem. Luís, como é do conhecimento de todos, o governo português anunciou recentemente o lançamento do primeiro leilão de eólica offshore para 2023, num total de capacidade a instalar na ordem dos 10 gigawatts. Como consultora de risco, que mais-valias poderá a ONE apresentar junto dos promotores que pretendam, portanto, candidatar-se? Muito bem. Eu diria que os leilões previstos para o próximo ano estão no nosso foco, naturalmente, e, acima de tudo, conseguimos construir ao longo do tempo capacidade de resposta para conseguirmos entregar dentro daquilo que se exige na qualidade e naturalmente, no resultado que se pretende. A verdade é que temos experiência, sob o ponto de vista internacional, de alguns projetos em que trabalhamos, Moray East, a nível de Portugal, no projeto que está em funcionamento neste momento ao largo de Viana do Castelo, o Infloat Atlantic, portanto, onde trabalhamos desde a fase de construção até à fase de operação, dentro do modelo holístico que falava há pouco. Portanto, eu diria que estamos preparados para receber os pedidos de interesse por parte dos promotores, das joint ventures que se juntarem, porque, na verdade, temos a cadeia de algum modo verticalizada para conseguir dar resposta nas diversas fases, inclusivamente nas conexões com os diversos stakeholders envolvidos, entidades legais, bancos, sendo os advisors, e diria que essa é a nossa perspectiva, portanto, estamos neste momento com capacidade de resposta. E com experiência, portanto, nessa tecnologia em questão, o que é uma mais-valia. Muito bem. A terceira questão, então, ainda para o Luís. A aposta na produção de hidrogênio verde é uma estratégia nacional e europeia, como sabemos, essencial no processo de transição energética, porque, por um lado, promove a descarbonização e, por outro, permite reduzir a dependência dos combustíveis fósseis. Luís, perante este desafio em concreto, como é que a ONE se pretende posicionar, dadas também as especificidades do setor? Muito bem. Falávamos há pouco de energia eólica offshore, falamos agora de hidrogênio, portanto, gostamos de ter esta amplitude de resposta em função daquela que é a necessidade do setor e as especificidades. Portanto, o setor do hidrogênio tem especificidades diferentes daquilo que é a eólica onshore ou offshore ou mesmo uma central solar. Portanto, temos esta capacidade de adaptação aos vários cenários. A verdade é que já estamos a dar os primeiros passos no hidrogênio, já temos projetos que estão a ser trabalhados, um projeto piloto no Seixal, que está a ser levado a cabo pela Galp Gás Natural de Distribuição, a instalação de um eletrolisador em Sines, portanto, e de algum modo, enquanto que há soluções de mercado que olham numa perspectiva mais ampla de contratação de capacidade mais global, nós gostamos de ter soluções sempre tailor-made. E isso exige que haja sempre um grau de aprofundamento e de olhar ao detalhe específico de cada projeto que nos tem orgulhado no sentido em que nos permite entregar mais resultado a quem espera isso de nós. Muito bem. Muito obrigada, Luís Teodora. Vamos agora passar a palavra ao representante da Associação das Renováveis e também dar voz aos três representantes dos promotores. E começava por uma questão a colocar ao CEO da APREN, Pedro Amaral Jorge. Pedro, perante o contexto que o setor atualmente atravessa, qual é a importância, na sua ótica, que deve ser dada a uma correta estratégia de gestão de risco dos projetos de energia renovável, em especial na fase de construção e operação?
Bom dia a todos uma vez mais. Todos os que estamos aqui sabemos claramente que desde a fase de desenvolvimento do projeto até à sua entrada em operação e otimização, como foi aqui referida, que nem investidores nem financiadores gostam de ter os riscos dentro das chamadas SPV, Special Purpose Vehicle, e um dos grandes objetivos das estratégias de financiamento, sejam elas corporate ou em project finance ou em bonds, é externalizar ao máximo todos os riscos para que a empresa em si tenha a contraparte garantida para todos aqueles que são imprevisibilidades que não são possíveis de conseguir conhecer à partida. Nas várias fases do projeto, o desenvolvimento, a construção, a operação e manutenção, venda e colocação do produto, eletrões ou moléculas em mercado, tudo isto tem uma cadeia de valor de riscos. A forma mais, eu diria, o que o mercado financeiro, e nós temos sempre que ter em mente que o mercado financeiro determina as regras de como é que se valorizam ou não se valorizam os ativos, mas há uma correlação entre quanto mais riscos eu aloco fora dos meus veículos de ativos, mais valor tem o meu ativo. Portanto, todos estes pacotes de prémios de seguros que possam vir a ser necessários e que têm, obviamente, um impacto na conta de resultados do ponto de vista de OPEX, acabam por mitigar futuras ou valorizações patrimoniais dos ativos ou transações, porque os ativos valem mais porque esses riscos estão alocados e são transferíveis. E, portanto, quando nós estamos a olhar para o que vai ser a transição energética, e eu sou dos que acredito claramente que nós vamos conseguir fazer a transição energética independentemente dos contextos geopolíticos, sociais, económicos e financeiros em que estamos a viver, a alocação de risco é uma ferramenta fundamental para cada um dos promotores conseguir maximizar o valor do seu ativo. A maximização do seu ativo, eu não quero entrar aqui em muitas tecnicalidades, face às estruturas de financiamento com dívida, fazem com que os projetos tenham mais valor. E isso permite alavancar mais projetos e isso permite que as empresas tenham mais competitividade, quer na alocação dos recursos, quer na quantidade de recursos financeiros, do ponto de vista de capitais próprios que têm à sua disposição. Voltando à questão, em todas estas fases do projeto, a regra base aqui é: quanto mais profissionalizada for a alocação de risco, mais valor tem o ativo. Seja ele em operação, seja ele para registro de balanço contabilístico ou mesmo em futuras transações. Permite também que os grupos económicos que agregam todas estas SPVs com os riscos devidamente alocados também consigam, perante o mercado financiador, seja em capitais próprios ou em dívida, conseguir custos de capital mais baratos na sua remuneração, porque se percebe que a remuneração do risco está devidamente quantificada porque o risco está alocado, e também conseguem maturidades maiores, quer desse investimento, quer dessa dívida. Portanto, isto é tudo uma lógica de nexo de causalidade e a regra básica é esta: quanto melhor eu alocar riscos, mais valem os meus ativos. Quanto mais valem os meus ativos, mais baixa o meu custo de financiamento e maior é a maturidade do mesmo. E com isso, mais competitivo eu consigo ser, porque nós sabemos que só em Portugal vamos ter que mais que duplicar as metas de instalação de potência renovável. Seja ela solar, fotovoltaico, flutuante, eólico onshore, offshore, hibridização, autoconsumo, eficiência energética, tudo isso vai precisar de dinheiro. E quanto mais bem alocados estiverem estes riscos, mais valor têm os ativos desses promotores e desses detentores desse ativo. Muito obrigada, Pedro. Vamos ainda sobre este tópico ouvir os três representantes, os três promotores. Carla Silva, se calhar começávamos por si. Qual é que é a visão da Trust Twin em relação a esta questão? Realmente a gestão de risco é um tema crítico? Sim, sem dúvida. É assim, eu acho que é um tema crítico em qualquer altura. Estava aqui a pergunta, era muito direcionada para a questão da situação atual. No entanto, é em qualquer altura, independentemente da situação ser tão crítica como a atual que estamos a viver, é importante esta análise de risco, esta avaliação de risco e a alocação de risco. É importante também em todas as fases, como já foi dito anteriormente também, não é só na fase de construção e operação, mas é ao longo de todo o processo, desde o início em que começamos a pensar num determinado projeto, seja ele através de aquisição ou através de construção, é sempre muito importante esta avaliação de risco. Mas mais especificamente relativamente à fase de construção, há riscos muito específicos que são importantes a ter em consideração. Nomeadamente, é uma fase em que um risco de segurança na fase de construção é muito relevante. Também existe a possibilidade de grandes derrapagens orçamentais e temporais, que também têm que ser tidas em consideração, e há fazer uma tentativa de alocação desse risco
da melhor forma. Depois, numa fase de produção, mais uma vez, há aqueles riscos generalizados que em todas as fases se colocam, mas também temos riscos específicos a essa fase que têm que ser analisados. Tudo isto também é muito importante ter em conta se os projetos são ou não financiados, porque aí a análise é sempre um pouco diferente. Se eles realmente forem financiados, temos já, por si só e pela questão dos financiadores, temos uma lista de normalmente requisitos de proteção de risco que têm que ser cumpridos. Se não houver esse financiamento, aí sim é uma análise também muito interna e onde temos que avaliar se conseguimos ou não internalizar e que riscos conseguimos internalizar e aqueles que queremos de alguma forma externalizar, no fundo, e colocar fora e arranjar mecanismos de proteção. Exato. Obrigada, Carla. Passávamos agora a Filipe Ataíde Marques e perguntava-lhe qual é a visão da EDP Renováveis sobre esta importância de uma correta estratégia de gestão de risco. Se calhar nesta fase, focando um pouco esta fase da construção de que falávamos. Bom dia a todos. Primeiro que tudo, agradecer à APREN e à ONU pela organização deste evento e por nos terem convidado. Bem, correndo o risco de me repetir um bocadinho o que já foi dito, obviamente que a gestão de riscos, uma lógica de gestão de riscos é fundamental. É fundamental numa empresa, em qualquer das fases de desenvolvimento, construção, operação e também o que o Luís falou na parte já de decommissioning, que é uma fase que ainda não chegámos lá, porque os ativos ainda não atingiram a sua vida útil, mas que em breve poderemos começar a entrar nessa fase. A questão aqui é que a gestão de riscos tem que ser vista de forma integrada. Portanto, não podemos olhar para um risco individual, porque os riscos estão relacionados entre si, não é? Portanto, tem uma componente de diversificação entre eles, estão relacionados e, portanto, uma abordagem, uma estratégia de gestão de risco tem que ser vista de forma integrada e complementar. Especificamente em relação ao risco de construção, também, obviamente, que foi aqui referido, portanto, a importância de ter essa gestão ativa dos riscos para obter financiamento, para proteger contra possíveis derrapagens orçamentais, etc. Não me quero repetir. Portanto, eu se calhar focaria, pensando no que é o contexto atual, onde temos uma cadeia de abastecimento, uma supply chain que está a sofrer bastantes constrangimentos, com dificuldades em obter componentes, acesso a matérias-primas, dificuldades logísticas de transporte, por exemplo, o transporte marítimo. O impacto disso na fase da construção é um eventual atraso na data de operação comercial do parque, o chamado COD. E um atraso no COD pode ter impactos relevantes quando logo a seguir temos, por exemplo, um contrato, um PPA, portanto, um contrato de venda de energia, o qual, pois, se não cumprimos digamos, as datas de início, não temos energia para entregar, temos que comprar ao preço que vemos hoje em dia, portanto, no mercado de spot, portanto, preços à volta dos agora neste momento está a 130, 140 euros. Obviamente, se temos um PPA a 40 euros, estamos a comprar energia a 130, isto rebenta economicamente, digamos, um projeto. Portanto, o que é que se pode fazer para mitigar este tipo de risco, ou seja, o potencial atrasos em COD? Aqui foi referido a parte dos seguros de construção. Obviamente que é relevante e seguros que cubram não só a parte dos danos físicos, mas também potenciais atrasos nessa data de operação comercial. Aí, embora a nossa experiência na EDP Renováveis passa um bocadinho difícil cobrir esse potencial atraso, porque no caso de um seguro é preciso apontar uma causa para uma causa e efeito, não é? Uma causa que leva ao atraso do COD. Muitas vezes no atraso de um parque não há uma causa única, há uma série de causas, não é? E portanto é preciso depois que essas causas estejam cobertas pelo seguro. Mas uma coisa portanto, para além dos seguros, outra coisa, medida de mitigação que se pode fazer é eventualmente deixar um buffer, portanto, um intervalo temporal entre a data prevista para o início do parque e o início do PPA. Portanto, ter ali uns meses de margem que permita ter em conta potenciais atrasos e que não implique essa obrigatoriedade de ter que comprar energia ao mercado. Se, entretanto, o parque começar a ter piores, como todos desejamos, ou inclusive antes de tempo, também não é um problema, porque temos ali um par de meses em que estamos a gerir risco de mercado, onde podemos estar a vender ao preço spot. Muito bem. Ok, Filipe, muito obrigada. Passávamos agora a Ricardo Jorge e da parte da Finerge, que pontos é que gostaria de aportar para complementar, no fundo, aqui este debate sobre a importância de uma correta gestão de risco? Olá a todos, bom dia. Também mais uma vez, obrigado pelo convite. Para a Finerge é muito importante esta abordagem. Para nós, a abordagem ao risco, ou a análise de risco, é algo relativamente recente, per si.
pelo conceito de gestão de risco, porque acho que nós e muitos players víamos esta temática até há bem pouco tempo como gestão de risco, olhávamos só para seguros. Olhávamos só para seguros, ou então, na parte financeira, olhava-se para pacotes de financiamento com mais ou menos risco, mas não se avaliava tanto o impacto. Na parte financeira via-se qual é que garantia a liquidez mais rápida, um bridge loan para um projeto ou assim, mas não se via o impacto a longo prazo na estrutura. A nós, neste momento, na análise que nós fazemos, utilizando o termo do Luís, na tentativa de análise holística que fazemos de tudo, tentamos ter o controle de todas aquelas variáveis que, não sendo tão exógenas como algumas de desastres naturais, que possamos controlar, mais na questão da contratação, na definição do seguro, como é que ele deve ser feito, o próprio clausulado, isto na parte da construção, e também na construção, fornecimento e também na operação. E também temos estamos muito apreensivos relativamente à cadeia de abastecimento, porque hoje em dia há muitos constrangimentos, os componentes, o LCOE está a baixar, mas a potência unitária por máquina está a aumentar. E os constrangimentos com o transporte na mesma forma. E os próprios custos unitários também com os seguros, ainda que sejam máquinas state of the art, não baixam, antes pelo contrário. Então, o que nós também estamos também a tentar fazer é que, internamente, que tenhamos todos mais, que é uma aprendizagem mútua, é que tenhamos mais um conhecimento do que é o risco, e tentamos que, ao contrário de muitos outros setores na empresa, onde há clara definição de que o responsável é aquele departamento ou aquela pessoa, no risco o que nós estamos agora a tentar introduzir é que cada pessoa é um pequeno afluente que vai dar a um rio principal. Então cada pessoa é um agente de mediação de risco na nossa atividade dia-a-dia. Então se nós para cada uma das pessoas, ela souber que aquela ação pode causar determinada, ou tem um potencial de risco associado, nós depois no final, com este cumulativo, conseguimos medir qual é que é o impacto daquelas ações e naquele projeto em particular. Preocupa-nos, como todos, alguns riscos que agora, esta questão da cadeia de valor, como disse, o risco regulatório acho que está sempre presente para toda a gente nesta sala, ainda se calhar já esteve pior. E pronto, e também uma coisa que é o próprio capital humano, que é os projetos havendo atrasos, o capital humano também existe aqui um risco associado, que é na retenção e na captação de valor, porque hoje em dia há uma coisa que é muito boa, que há esta área da renovável é muito apetecível por investidores, é apetecível pelos colaboradores, mas a própria transição entre várias estruturas às vezes pode provocar atrasos, caso nós não tenhamos olhado para aquelas pessoas com a devida atenção. Isto, se calhar, em primeira instância, é o que nos deixa mais apreensivos. Tem que abrir o melão primeiro, não é? O risco regulatório é sempre assim, sempre que sai uma publicação, abre. Exatamente, é uma surpresa. Muito bem. E esta terceira, segunda pergunta, aliás, mais dirigida aos promotores, vem um pouco no sentido daquilo que diziam de algumas condicionantes, nomeadamente atrasos na cadeia de abastecimento. Portanto, no momento em que o time to market dos projetos é tão relevante, qual é a tipologia de riscos que mais preocupa os promotores? Se calhar dava agora novamente a palavra ao Ricardo para falar sobre, e já pôde falar aqui também de alguns desses tópicos. O problema do abastecimento é neste momento o risco mais significativo que identificam? Ou há outros? Diria que sim, porque qualquer promotor tem um pipeline de projetos. O risco de abastecimento ou de atrasos, o risco existe. A mitigação
vai existindo por via de transferência de alguns riscos, só que os recursos humanos e os recursos físicos para a implementação daqueles projetos em pipeline são finitos. Os players que atuam nesta área, tanto da parte de construção de máquinas como de obras de engenharia civil. Portanto, o que pode acontecer é que um atraso significativo, ainda possamos ter aqui alguma proteção na entrada em obra, um atraso significativo pode fazer com que todos os outros projetos que nós temos na calha para virem a seguir, esses ficam todos atrasados. E nós podemos deixar de ter aqueles recursos. Então um atraso de 2, se calhar estou a ser exagerado, mas 2, 3 meses numa obra pode fazer com que nós tenhamos um atraso muito mais significativo noutro projeto que deve estar para começar. É mais algum risco que gostaria de apontar? Nesta parte, se calhar, estamos agora apreensivos também com a questão do risco cibernético. Há uns anos, se calhar, era uma coisa que olhávamos só para isto como ok, vou fazer este seguro quase só para ninguém me chatear ou assim, mas hoje em dia há uma real ameaça. E foi identificado de resto pelo Luís ali? Pelo Luís, sim. Há uma real ameaça porque nós, até que ponto nós podemos ter ataques maliciosos a instalações, podemos ter aqui curtailments forçados de algumas linhas elétricas, ainda que haja sempre a preocupação de criar redundâncias e ilhas seguras de comunicações, nós deixa-nos muito apreensivos esta questão da proteção dos ativos e de ficarmos desligados do mercado. Muito bem, obrigada, Ricardo. E passava de novo a Filipe Ataíde Marques. Para a EDP Renováveis, qual a tipologia de riscos que mais preocupa? Bem, eu diria que todos os riscos. Portanto, todos os riscos são importantes. Daí o meu comentário anterior, isto tem que ser visto de uma forma integrada e complementar. Obviamente que os riscos que estão hoje em dia mais presentes dependem um bocadinho do momento. Isso não é estático, ou seja, hoje em dia, se calhar, preocupação, como o Ricardo referiu, riscos cibernéticos, riscos de supply chain, estão muito presentes hoje em dia. Se calhar a supply chain há 3 anos atrás não era um problema. Portanto, isto também é algo dinâmico e que vai evoluindo. Sem querer repetir o que o Ricardo disse, se calhar um dos riscos que nos preocupa atualmente e que acho que vai começar a ganhar importância agora no curto e médio prazo é o risco de contraparte. Se olharmos para o que é a situação atual do mercado, neste momento temos as empresas produtoras, de industriais, etc., com custos de energia cada vez mais altos, portanto isso coloca-lhes obviamente uma situação muito complicada. Os custos de financiamento, portanto, a subida das taxas de juros, estão a ficar cada vez mais altas também, portanto, a subir. Portanto, mais uma vez, um impacto a nível dos seus custos, neste caso financeiros. E temos também uma ameaça de uma recessão mundial que vai colocar necessariamente pressão sobre a parte da receita. Portanto, temos neste momento as empresas a serem pressionadas do lado dos custos e do lado da receita. Isso, obviamente, ameaça a sustentabilidade e a sobrevivência das empresas no curto e médio prazo. Quando nós pensamos, enquanto promotores, assinamos um PPA com uma empresa, normalmente os PPAs têm uma duração média e longo prazo, portanto, vai 10, 15, 20 anos. E, portanto, é importante saber que do outro lado está uma contraparte sólida, que é capaz de absorver, com uma dimensão significativa, capaz de absorver impacto de potenciais choques ou crises. Portanto, é necessário também monitorizar constantemente a situação das contrapartes, não é só dizer, ok, assinei com uma boa contraparte, estou tranquilo. Não, exige um acompanhamento e uma monitorização constante de diversas métricas, seja de ratings, seja de probabilidade de default, seja de rácios de solvência, etc. E também importante, acho que na altura da negociação do PPA, isto faz antes de se assinar o PPA, negociar, digamos, um pacote de proteção, de garantias. Pode ser sob a forma de garantias bancárias, pode ser sob a forma de seguros de caução, que a ONU também tem muita atividade nisso. Pode ser sob a forma de PCGs, Parent Company Guarantees, no sentido de ter um instrumento de liquidez que permita proteger contra um potencial default da contraparte. Muito bem.
Obrigada, Filipe. Carla, o que é que nos pode dizer em relação à tipologia de riscos a que mais preocupa a Trustwind, tendo em vista a garantia da competitividade e a proteção do investimento, que é o que se pretende? Assim, no momento atual que vivemos, há aqui uma grande pressão no sentido da rápida penetração de renováveis. No entanto, um dos problemas com que eu acho que grande parte de nós nos deparamos são os prazos de licenciamento. São muito dilatados, são muito imprevisíveis e isso coloca aqui, logo imediatamente no início do projeto, algumas condicionantes que são muitas vezes difíceis de gerir. Depois temos realmente a questão dos prazos de entrega de equipamentos, que é outro risco que já foi identificado anteriormente. Para além disso, eu acho que atualmente vive-se também uma situação em que começamos a ter bastante problema com o acesso à mão de obra. Não só a mão de obra qualificada, mas em geral acesso à mão de obra. Eu acho que é transversal aos vários setores, não é só no nosso setor. Em todas as fases, portanto. Sim, e é generalizado a todas as fases do processo. Depois temos a questão, que também já foi aqui identificada, da questão da inflação e do aumento da inflação. Isto coloca aqui muitos constrangimentos a nível do controle orçamental. Muitos dos projetos já estavam orçamentados, com prazos, com custos, e agora começamos a ver, principalmente projetos que estão numa fase em que estamos ainda a negociar contratos para a construção, por exemplo, começamos a ver aqui um aumento do valor do investimento, que não estava, se calhar, devidamente previsto. Depois temos também aqui a questão do risco regulatório, que já foi identificado e que eu não tenho tanta certeza assim que já tenha sido pior do que é agora, não sei. Pronto, fico aqui um bocadinho na dúvida se consigo dizer que foi pior do que está atualmente. Mas estas mudanças de legislação também, que muitas vezes são muito difíceis de prever e que depois têm custos muito elevados ao longo da vida do projeto. Para além disso, eu acho que há um outro risco que se calhar agora ainda não podemos... não estamos, se calhar, a vivê-lo verdadeiramente, mas é um risco de curtailment também. Eu acho que com esta penetração das renováveis, acaba por haver aqui uma altura em que poderemos vir a sentir este congestionamento da rede e podemos ter aqui cortes obrigatórios que nos poderão aqui também colocar alguns constrangimentos. Assim, eu acho que o importante a nível da gestão de risco é, para além de identificar, como já tínhamos visto há pouco, identificar os riscos e para além de tentarmos passar esses riscos, é muitas vezes também um trabalho que não é só muitas vezes interno, também é feito com consultores, e nomeadamente nós fazemos muito com a AON, que é o de vermos como é que está o nosso negócio, como é que estão os nossos procedimentos, como é que está as nossas instalações e o que é que podemos fazer para fazer face a esses riscos, para diminuir esses riscos antes de irmos a mercado e antes de tentarmos segurar esses riscos. Também para melhorar não só a nossa performance, mas também para melhorar aquilo que pode ser a oferta do mercado, à mitigação de risco. Muito bem. Obrigada, Carla. Vamos aqui então a uma última questão para todos os intervenientes, antes de depois passarmos à plateia para alguma questão que eventualmente queiram colocar. Portanto, e voltava aqui ao Ricardo, a variabilidade da produção de energia de origem renovável torna cada vez mais relevante a necessidade de armazenamento como fator de estabilização do sistema, seja através, por exemplo, da implementação de baterias para armazenamento ou da produção de hidrogénio. Ricardo, concretamente, o que é que podem esperar da consultoria de risco, tendo em conta estas especificidades das tecnologias em questão? Ok, primeiro, nós, do nosso lado, o que nós temos feito alguns estudos piloto na área de hidrogénio, mas declaradamente a nossa posição é que nós queremos ser vendedores de energia verde para produtores deste recurso. Temos estado em contacto com alguns consórcios, relativamente também a armazenamento. A nossa equipa de inovação está também sempre em contacto com esta questão e prevemos a instalação de baterias em projetos de hibridização onde o curtailment é uma constante e podemos mitigar a questão e reduzir o stress na rede. A consultoria para nós poderá ser, além de nos dar uma ajuda bastante grande, porque estamos aqui a falar de tecnologias que são declaradamente novas para toda a gente e pode aportar valor de outros mercados que possam já estar mais maturos do que para nós.
para nós pode ser muito interessante porque pode ajudar-nos a definir várias coisas, inclusive a definir o que é o risco, porque às vezes nós temos dificuldade de definir o que é um risco, às vezes temos uma prática regular em casa ou na empresa que nós não sabemos que aquilo que é um potencial causador de um impacto negativo na atividade da empresa. Portanto, pode-nos ajudar a fazer isso, uma análise muito abrangente a todos os processos da empresa, e pode-nos ajudar também, creio eu, também em duas questões. O próprio programa de seguros, fazer um desenho, um clausulado que seja mais adaptado à atividade em particular, e também ajudar-nos também eventualmente estudar a possibilidade de termos as chamadas smart policies, não é? Que eu em vez de ter uma apólice de seguros que é muito mecânica, onde eu só informo os megas que vou assegurar, qual é que é o capital business interruption, o que eu faço é ter aquele ativo fisicamente monitorizado e nós na definição daquela apólice já podermos ter eventuais custos de transferência de risco mais baixos, porque do outro lado, como já tem o conhecimento do ativo, também já tem uma confiança no desempenho. Muito bem. Obrigada, Ricardo. Filipe, sobre esta questão, as renováveis têm características muito próprias. O que é que a consultoria de risco pode oferecer neste domínio que facilite e que ajude a proteger? Na parte das baterias e do hidrogênio verde. Sim, tendo em conta estas especificidades das renováveis, o que é que esperam da consultoria no apoio a esta questão? Sim, e se calhar só começar por explicar um bocadinho o que a EDP Renováveis está a fazer atualmente, tanto na parte de baterias como na parte de hidrogênio. Na relação à parte de baterias, nós já há vários anos que temos projetos piloto para testar e ver como é que os equipamentos de storage se integram com a gestão do parque no dia-a-dia, e recentemente também criámos um departamento interno exclusivamente dedicado à parte de baterias. Portanto, o objetivo é, à semelhança do que temos um departamento de procurement que se dedica apenas a negociar e a garantir o fornecimento de turbinas para parques eólicos ou módulos, trackers e inverters para parques solares, temos agora um departamento que se vai dedicar exclusivamente a fazer temas de storage, de baterias. E isto permite uma especialização das equipas, portanto, conhecerem a fundo as diferentes tecnologias, os diferentes players, e também abordar, digamos, o fornecimento de equipamentos de bateria numa lógica global e não local, portanto, no sentido de um maior volume poderá eventualmente levar a uma redução do preço da aquisição. Na parte de hidrogênio, a EDP Renováveis também tem planos bastante ambiciosos para o hidrogênio. Temos um departamento também exclusivamente dedicado ao desenvolvimento de projetos de hidrogênio verde. Temos um objetivo ambicioso, temos um objetivo para já no curto prazo, é 1.5 gigas até 2030. Estamos a falar de uma tecnologia que praticamente acaba de chegar e, portanto, o objetivo é começar a desenvolver esse tipo de projetos rapidamente. Ainda a semana passada, por exemplo, foi anunciado que a EDP Renováveis vai recebeu da parte da Comissão Europeia financiamento para 3 projetos de hidrogênio verde, portanto, localizados em Espanha, onde existiam antigas centrais térmicas, portanto, vão ser reconvertidas para a utilização de hidrogênio verde. Isto soma, os 3 projetos, à volta de 225 megawatts de capacidade de eletrólise. Sim, pronto, e dito isto, também a EDP Renováveis, por exemplo, também investiu recentemente numa empresa francesa de hidrogênio verde, em torno do capital social, e é uma empresa que já tem um projeto offshore dedicado ao hidrogênio verde. Portanto, do lado da EDP Renováveis, há muitas atividades que estão a ser feitas no sentido de preparar-nos para o futuro que já é quase presente, portanto, na parte das baterias e na parte do hidrogênio verde. E nesse aspecto, muitas das coisas, também pela dimensão da empresa, são feitas in-house, mas obviamente que beneficiamos muito do conhecimento de consultores, da parte da consultoria de risco, que são especialistas nestas áreas. Então, dentro do que é que esperaríamos obter da consultoria de risco, eu penso que há aqui vários pontos que são importantes. Um tem claramente a ver com o custo dos equipamentos e das baterias, portanto, o LCOE. Basicamente, hoje em dia as baterias têm custos elevados, têm eficiência ainda, acho que há muita margem de melhora, portanto, obviamente que tudo o que seja
estudos, previsões, conhecimento, benchmarks que possa ser aportado pela consultoria de risco, acho que ajuda a projetar e a preparar, digamos, o investimento futuro. Também, nível de temas de regulação, obviamente que nós, quer dizer, temos um departamento encarregado de estudar a regulação dos diferentes países, mas a nossa capacidade também é limitada. Portanto, aportar, digamos, na experiência que uma consultora de riscos tem, obviamente que é muito benéfica beber desse conhecimento e poder trazê-lo, interiorizá-lo e depois projetar e planificar um bocadinho a estratégia de onde investir e como investir. Ok, muito bem. Obrigada, Filipe. Carla, não sei se partilha destas opiniões de como é que realmente a consultoria de risco pode ajudar a trazer algumas respostas para estas questões que se colocam. Assim, se calhar antes de ir à parte da consultoria de risco e de como eles nos podem apoiar, só também explicar um bocadinho do que é a Trust Energy, como é que a Trust Energy vê esta transição, o que é que está a fazer também para esta transição energética. E a verdade é assim, a Trust Energy, e peço desculpa, estou a falar de Trust Energy, estou em representação da Trust Energy, não da Trust Wind, apesar da Trust Wind ser uma empresa do grupo da Trust Energy. A Trust Energy vê a transição energética como devem calcular, com muito bons olhos, mas acha que deve ser feita de uma forma sustentável. Ou seja, não vamos dar um passo maior que a perna, porque senão vai ser difícil lá chegar de uma forma realista. E por isso, ao longo do tempo, historicamente, a empresa tem vindo a produzir eletricidade utilizando diversas fontes de energia, não só na área do renovável, mas também temos muitos ativos térmicos. No entanto, temos vindo a dar alguns passos para cada vez mais descarbonizarmos a nossa produção. Começámos inicialmente por investimentos em projetos eólicos e depois, neste momento, e há pouquíssimo tempo, encerrámos a central de carvão do Pego, está numa fase de descomissionamento, praticamente no final da fase de descomissionamento, estará a passar rapidamente para uma fase de desmantelamento, por isso encerrámos a página do carvão. Estamos também a desenvolver e analisar um projeto de produção de hidrogénio verde na Tapada do Outeiro, com a intenção de fazer co-combustão. Por isso, a ideia é substituir algum do gás queimado na central da Tapada do Outeiro por hidrogénio verde e, com isso, também, de alguma forma, reduzir as emissões da central. Para além disso, também estamos, neste momento, já em fase de construção de um projeto sobre equipamento, que já foi aprovado, que está no Parque Eólico de Faf já em fase de construção, nos outros 3 parques irá iniciar-se brevemente. Contamos a aumentar cerca de mais 50 megawatts a nossa capacidade instalada e continuamos também a trabalhar em projetos de hibridização e em projetos de reequipamento. Também temos algumas iniciativas pensadas, alguns projetos pensados e que estão em fase de desenvolvimento. Por isso estamos aqui a um leque de projetos que estamos a tentar apostar no sentido realmente da descarbonização. E no desenvolvimento destes projetos, e cada um deles tem a sua especificidade, uns são com tecnologias, se calhar, um pouco mais maduras e que têm os mesmos riscos que falámos há pouco, mas que, se calhar, não têm riscos associados a essas tecnologias mais recentes. Temos outros que são realmente tecnologias mais recentes e com outros riscos. E, nesse sentido, é que é muito importante trabalharmos também aqui em parceria com consultoria para nos poderem dar o máximo de experiência que possam trazer para esta investigação. Porquê? Porque nós somos uma empresa que, apesar de ser o segundo maior player a nível de setor elétrico em Portugal, não é uma empresa com uma dimensão muito grande em termos de mão de obra, de funcionários, e por isso toda esta gestão que é feita internamente muitas vezes tem que ser bem complementada com o apoio de consultoria. E nós recorremos bastante, não só na fase de análise inicial do risco, análise inicial do projeto, mas também depois em todas as outras fases subsequentes. É importante também trabalhar em conjunto. Muito bem, muito obrigada, Carla. Colocava também a mesma questão ao Pedro Amaral Jorge. Quando nos focamos nas renováveis, quais são as grandes mais-valias que se podem obter do apoio da consultoria de risco? Pedro, de uma forma genérica. Com o que eu disse inicialmente, mas só relembrar aqui que a transição energética vai ter essencialmente 4 pilares.
incorporação e maximização da incorporação de fontes de energia renovável na produção de eletricidade e na produção de tudo o que são combustíveis sintéticos, através ou não da utilização do hidrogênio verde. O outro pilar fundamental é o armazenamento, porque nós vamos ter provavelmente 2 tipos de cartel. Um tem a ver com a questão do mercado e a outra tem a ver com a restrição da capacidade das redes. Eles são diferentes, têm riscos alocados diferentes. E o do mercado é uma realidade com que nós vamos ter que viver. E, portanto, o armazenamento vai ser uma ferramenta, quer para suprir o equilíbrio entre oferta e procura, quer muitas das vezes para não haver o tal curtailment desperdiçado, que é valor económico, os eletrões têm valor e eles vão ter que ser armazenados e ser entregues na hora em que efetivamente há consumo para esses eletrões. O terceiro grande pilar é a flexibilidade do consumo, seja essa flexibilidade do consumo ao nível industrial, comercial, doméstico, como dizia o senhor do World Energy Council, a primeira vez que eu estive com ele em 2019, o operador de rede de distribuição, os vários operadores de rede de distribuição na Alemanha, tinham nos contadores inteligentes criado um sistema que, se tivesse um desequilíbrio instantâneo entre a oferta, entre a produção e o consumo, desligavam 40 milhões de frigoríficos e naquele instante conseguiam suprir e esse problema estava montado. Portanto, a incorporação de renovável, o armazenamento e a flexibilidade do consumo depois vão ser integrados no que vão ser as regras de mercado com os riscos das contrapartes, ou seja, nós ainda, se pensarmos na venda de eletricidade e olharmos por outra qualquer commodity, como por exemplo a platina ou o cobre, em que a variação das cotações é instantânea em qualquer mercado de capitais, nós hoje ainda temos no mercado europeu de eletricidade a commodity com um preço constante durante 1 hora e se calhar daqui a uns 4 anos durante 15 minutos. Portanto, estes 4 pilares do mercado, do curtailment, do armazenamento, da flexibilidade do consumo e da incorporação de renovável, vai trazer aqui um conjunto de novos desafios que também vão ter que ter a sua mitigação de risco. No caso dos preços de mercado, com derivados, com futuros, com o que se venha a pensar, os riscos das contrapartes não estarem em empresas específicas, mas em bolsas em que as partes, o que eu estou ali a vender é potência ou eletricidade, dependendo da utilização, ou energia, perdão, dependendo da utilização, e, portanto, eu não tenho um risco específico de contraparte, tenho um amortecimento dos riscos de contraparte e, portanto, todo o desenvolvimento destes produtos financeiros e as apólices de seguro não deixam de ser um produto financeiro, vão ter que acompanhar a incorporação da componente de maximização de renovável na produção de eletricidade e do resto dos energéticos, porque também acho que todos já percebemos que o caminho mais rápido para a independência energética é efetivamente a transição energética com os ativos estando dentro do espaço europeu e, portanto, os desafios que vão ser lançados são de acompanhar os novos riscos que vão ser colocados aos operadores e sempre naquela lógica, na minha opinião, que eu referi inicialmente, que é estas empresas estão aqui para criar valor, para criar riqueza e precisam maximizar o valor dos seus ativos. Portanto, quanto mais efetiva for essa externalização dos riscos para as partes que os sabem gerir, com custos cada vez mais competitivos, mais robustas vão ser essas empresas e, portanto, nós vamos ter aqui toda uma nova dimensão da economia com a transição energética. Obrigada, Pedro. Antes de passarmos, darmos a palavra à plateia para a colocação de alguma eventual questão, não sei se o Luís quer deixar alguma nota depois das intervenções. Agradecer a todos os presentes do debate, ao Ricardo, ao Filipe, à Carla e também ao Pedro, pelo facto de nos terem acompanhado. Foi com muito gosto que os recebemos, portanto, queria deixar essa nota de agradecimento. Muito obrigada. Da parte, então, da plateia, não sei se haverá alguma questão, já temos ali uma. Doutor Manuel, de Abreu Advogados, se faz favor. Bem, primeiro, bom dia, obrigado à ONU e à APREN por este momento. É de facto muito interessante ouvir falar do risco nestas operações e nos investimentos nas renováveis, não é propriamente uma conversa muito frequente. Eu faço nota do seguinte e depois tento acabar com uma pergunta. E depois devolvo, se quiserem, a palavra ao Luís, se ele puder, porque estou interessado em saber qual é a experiência, ou pelo menos quais são as projeções possíveis na análise que vão fazendo do mercado nesta matéria. Na sua apresentação não falou no risco regulatório, foi depois abordado pelos painelistas. E é, de facto, para mim, um dos riscos mais, se calhar por defeito, por ser advogado, mas é um dos riscos que eu vejo
ser mais frequente nesta área. Os riscos fiscais também, e de alterações que podem ser anuais com o Orçamento do Estado, podem ser ocasionais, como as medidas de segurança de abastecimento que foram impostas anteontem, sobretudo às hídricas, mas que não é abordado ainda pela atividade seguradora ou se calhar até mesmo pelos investidores com a maturidade que é abordada, por exemplo, pelos atores do oil and gas, não é? que têm, se quiserem, uma intervenção até contratual e de investimentos à madura e fazem sempre, pelo menos na minha experiência, pouca, apesar de ser, ter estado envolvido em alguns projetos, sobretudo mais interveniente em renováveis, eu diria 99%, mas o que é certo é que o risco regulatório está sempre assegurado de alguma maneira, ou a transferência do risco regulatório está sempre assegurada de alguma maneira nesse setor. E não vejo razão para não existir neste setor que também já está maduro, que tem praticamente toda a sua cadeia de valor identificada, desde a sua projeção até à sua operação. No entanto, quase todos os dias ouvimos falar de uma taxação nova, mesmo para as renováveis, vinda das bocas de vários quadrantes políticos, sempre, portanto não é apenas de um ou de outro, e isso causa, pelo menos na minha perspectiva, causa uma grande instabilidade na altura da decisão final sobre o investimento. Por isso é que eu lhe devolvo a pergunta: qual é a experiência, ou tem visto isto a ser abordado pelos seus clientes na consultadoria que há ontem feito sobre esta matéria? Bem, primeiro agradecer-lhe a questão. Efetivamente, o risco regulatório existe e é uma temática atual precisamente pela imprevisibilidade que possa ocorrer dentro daquilo que é a legislação que está vigente. A verdade é que nem todos os riscos que na verdade existem e que são avaliados conseguem ser passados de uma forma direta ao mercado. Okay? Portanto, isto é uma realidade que, na verdade, é subjacente não só ao risco regulatório, mas a diversas tipologias de risco de outro tipo de quadrantes. Daí que o que é importante é, na estratégia de abordagem de risco, conseguirmos perceber se de facto existe capacidade do mercado para aceitar esse risco e que sim, a que preço, é uma primeira questão. Se não existe apetência ou se não existe gosto do mercado, digamos assim, ou interesse que se possa eventualmente traduzir por prémios completamente desmesurados, que outro tipo de estratégias de internalização de risco, como falava de modelos de células, de cativas, podem de facto ajudar nesta tipologia de riscos que existem. Na verdade, o mercado pode não ter capacidade de absorção ou eventualmente até interesse, mas a verdade é que é importante que, junto com os nossos clientes, consigamos modelar estratégias que consigam absorver estes riscos que não são propriamente seguráveis pelo mercado, mas que em algum lado terão que ficar. Posso acrescentar aqui isto da questão dos riscos, e numa vida passada minha, nós sabemos que a severidade, no fundo o risco tem um produto de duas variáveis, que é a severidade e a frequência. E a multiplicação dessas duas variáveis permite determinar o risco. Por isso é que é mais seguro viajar de avião do que viajar de automóvel, porque apesar da severidade ser muito superior, a frequência de um acidente é muito mais baixa. E toda esta lógica baseia-se na análise estatística de todos estes eventos, porque as empresas, e o Carlos vão-me perdoar, as empresas custam cá para fazer dinheiro também. Não é para dar dinheiro a ninguém. E, portanto, é feita uma análise de toda... É uma base estatística científica de categorização de riscos, da medição da severidade desses riscos, da sua frequência, e depois isto é feito como, no fundo, não interessa aqui, mas é um cálculo actuarial que permite distribuir todo este risco, e essas apólices são dinheiro em caixa que têm que ser alocadas elas próprias no mercado financeiro, senão a inflação e outras coisas comem esse dinheiro que as seguradoras tomam do prémio dos seus clientes. Os riscos de construção têm metas estatísticas, os riscos de asset management têm metas estatísticas.
A desgraça do risco regulatório é que não tem avaliação estatística. Porque não há forma de categorizar o que é que cada decreto-lei tem de impacto e ter uma base estatística, porque é absolutamente aleatório. Por exemplo, tarifa social, SESE, para além de IRC, de IVA, de tudo isso. Porquê? Porque se criou este mito de que a eletricidade renovável em Portugal é um negócio milionário. E eu relembro que, aí 90% da potência renovável que hoje é entregue ao Sistema Elétrico Nacional está numa média de 90 euros por megawatt-hora e, portanto, tudo o resto é sobreganho para o Sistema Elétrico Nacional. E, portanto, o risco regulatório é aquele risco que só depende depois da atuação dos agentes pós-evento. Ou seja, eu não consigo antecipar qual é que vai ser o impacto no mercado de a criação de uma taxa nova. Eu sei que a precificação do dinheiro vai aumentar, mas não consigo quantificar. Portanto, os riscos regulatórios são aquilo para o qual todos nós, profissionais do setor, temos que trabalhar para combater. Ou seja, porque isto é uma regra também muito simples, quanto mais previsível for o enquadramento regulatório, quanto mais previsível for o enquadramento de mercado, mais barato vai ser o capital aplicado a estes ativos, maiores vão ser as maturidades e, portanto, isto é, perdoem-me o anglicismo, um no-brainer. Portanto, durante quanto mais tempo eu tiver que devolver o dinheiro aos investidores e aos financiadores e mais barato for esse dinheiro, mais barato é o meu produto. E como eu não tenho custos variáveis em tudo o que é as renováveis, esse é que é o grande ganho que às vezes nós temos tido alguma dificuldade em comunicar, é que nós não dependemos da compra de nada em mercado, em commodities internacionais. A partir do instante em que eu faço o investimento, eu consigo prever os custos de produção deste energético durante 15 ou 20 anos. E, portanto, tudo o que muitas das vezes é dito na imprensa, e perdoem-me este desabafo, é só uma tentativa de demagogia, porque é um facto, se nós criarmos as condições de mercado e pusermos os levelized cost of electricity das tecnologias ao serviço dos consumidores de eletricidade, isto não tem... é imediato. O risco regulatório, lá está, não tem previsibilidade estatística. E como não tem, a única ação que eu conheço, já não vou para novo, é nós depois atuarmos em cima da medida regulatória e tentarmos, de alguma forma, mitigar e minimizar os seus impactos negativos. Muito bem, obrigada. Temos ali uma questão que o professor António Sá da Costa quer colocar, se faz favor. Eu tinha aqui uma questão, mas agora a intervenção do Pedro obriga-me a dizer uma outra coisa, não é? Quando ele diz que temos que trabalhar para diminuir o risco regulatório, este é o papel da APREN. Eu agora posso dizer isso, não é? De fora, mas é verdadeiramente isto e é verdadeiramente de fundo do que está na APREN, não é? E agora, por isso é que a APREN congrega todas as tecnologias, não é? Monotecnologia, e congrega agora promotores, toda essa panóplia que está envolvida no setor e é fundamental. Mas, portanto, indo à questão, é uma questão que queria pôr ao Luís. Eu não percebi, gostei muito da sua apresentação, daquele quadro que apresentou do ciclo de vida, não percebi uma coisa que lhe vou pôr. A Carla já tocou ligeiramente no assunto na sua última intervenção e já está aí a ver que me ia roubar a pergunta, mas não roubou, não é? Que é o seguinte, na fase inicial, portanto, na concepção, desenvolvimento, aparecem ali 3 fases, diz a origem, o design, o financiamento e tudo mais, fazem os seguros. E a minha pergunta é uma pergunta e é um desafio se não fazem. E cobrem o risco do licenciamento. É que reparem, muitas das coisas que ali estão, que vocês apresentaram, são gerais para qualquer parte do mundo e depois têm as coisas ajustadas. Eu julgo, da minha experiência, como é óbvio, é passada, não é? O risco, o resultado do licenciamento em Portugal não só tem uma aleatoriedade muito grande, DGE, APA, florestas e municípios, como o prazo em que ele vem é extremamente variável. E depois os outros referiram aqui as implicações que isso tem na sequência, na carteira que uma empresa tem, não é? As coisas atrasam, tem ali um programa, tem aquelas coisas, e as implicações, aquilo é quase, começa a cair como um dominó. Além de que um projeto que está parado no licenciamento
tem uns custos para o investidor de pessoal que está ali alocado a responder, a fazer, a chatear, que é brutal. E é isto, quer dizer, isto é, eu estou a ver as coisas que aqui estão, não é? E o que eu acho que valeria muito a pena, mas não se consegue, assim, a APREN tem tentado, e ultimamente ainda bastante mais do que no passado, entrar nas cabeças duras dos funcionários que estão nos serviços de diferentes fases do licenciamento e dar-lhes a entender o custo que isto tem. Que eles não têm a noção. Não têm noção do custo. E quase que, eu percebo que seja difícil de quantificar e de fazer um seguro que cubra isto. Mas se calhar a ONU tem a capacidade, juntamente com a APREN e com os promotores, poder quantificar o que é que se passa com isto, dos atrasos do licenciamento, das implicações que têm, e pôr um valor em cima da mesa nas tais questões do lobby e dizer assim, atenção, por ano isto custa à economia nacional não sei quantos milhões ou bilhões ou o que seja, ou tostões. Pode não ser nada. Porque muita vez há aquele velho ditado, olhos que não veem, coração que não sente. E a gente sabe, todos nós sabemos que isto tem implicações, mas não estão quantificadas. E as pessoas só percebem. Quando tem lá um valor, pesa 50 quilos, 500 quilos, 10 gramas. São 10 milhões, 100 milhões, 2 bi, o que for. E eu julgo que é do interesse da comunidade, do setor que trabalha nas renováveis, saber o que é que isto custa, os atrasos, o que tem. E depois, há uma outra coisa. O Pedro diz, e com razão, a gente quando tem as coisas sabe o que é, faz as contas e depois varia, as tarifas é para a frente, e tal, tem essas coisas todas. Mas não se tem quantificadas a taxa de sucesso, porque um projeto que nós metemos para licenciamento não é 1 para 1. Nós pomos um para 3, 1 para 5, 1 para 10. Primeiro que saia, o projeto inicial que se pôs até o que está construído, não é licenciado, é construído. Seria bom quantificar. E acabei. Obrigada. Portanto, não sei se podem mitigar risco de licenciamento. É um desafio, contratar 2 ou 3 matemáticos, acho que vocês podem fazer isso e arranjar aí uma expressão analítica. Eu, se tivesse a resposta, se fosse fácil, já estava feito, não é? Com certeza, com certeza. Que é para resolver os problemas e para justificar. Permita-me agradecer-lhe a sua intervenção, acho que a questão é bem colocada e em todo o conteúdo que falou, eu diria que acabou por dar um pouco da resposta. O importante, e focando em específico no risco de licenciamento, e volto já a esse ponto, o importante é sempre começarmos com uma análise que nos permita, ao longo de todo o processo, identificar o que é segurável. Primeiro, quais são os riscos, quais é que são possíveis de mitigar e quais é que, na verdade, depois têm que ser passados a mercado e ser transferíveis e aceitos por esse mesmo mercado. O risco de licenciamento, de facto, é difícil pela imprevisibilidade neste momento de conseguir encontrar alguém que aceite segurar no balanço essa mesma imprevisibilidade. Isso não significa que em algum momento possamos desistir desse interesse, porque havendo uma parte interessada em cobrir o risco, com certeza que será possível dar passos em diante. Eu diria que neste momento, dada a imprevisibilidade do cenário em que nós atualmente vivemos, onde naturalmente o preço que é comercializado no mercado grossista, eu diria, de tão elevado que é comparativamente há anos atrás, onde falávamos de médias de spot a 10 anos de 50 euros megawatt-hora, bons eram esses tempos, a verdade é que toda a dinâmica alterou, mas eu diria que, de algum modo, esta pressão do licenciamento acaba por ser também, e deve ser sofrida numa perspectiva de que se consigam baixar os custos do sistema elétrico. É verdade que foi agora criado todo o sistema de mecanismo do gás que ajuda em parte a limitar esse mesmo custo, mas respondendo à sua questão diretamente, não existe ainda uma metodologia ou uma aceitação do risco de licenciamento, bem como alguns riscos de regulamentação, mas a nossa ambição e o nosso interesse é de que consigamos, se caso possível, dar esse passo em frente. Luís, deixa-me, doutora, sem querer entrar em diálogo, dizer duas coisas. Uma, na APREN, em 2012, as pessoas, há pouco mais de 10 anos, passou-se em maio, junho,
nas discussões que nós tivemos com a tutela, na altura era o Artur Trindade, o secretário de Estado, na preparação daquilo que veio a ser o Decreto-Lei 35 de 2013, nós encomendámos a uma consultora um estudo para a previsão do preço da eletricidade. E essa consultora disse que o preço da eletricidade no início de da década de 20, quando estamos agora, deveria rondar os 120 euros. Enganou-se. Mas toda a gente dizia que estava enganada para o outro lado. E enganou-se, portanto, há 20 anos também a gente não andava a APREN não chegou aos 52 euros, chegou aos 120. E não se enganou, tanto como isso. Não é? Mas aquilo que eu acho, ou o risco que existe, ou o problema, não é propriamente já uma questão de seguro. Eu quero obter a carta de condução. Preenche um determinado coisa, depois leva mais mês, menos mês, mais coisas. Isto tem. Não, tens que fazer o exame. Tem que fazer o exame, tem que se passar e passa de coisa, não é? Mas depende de nós. O licenciamento de um projeto de renovável depende dos humores e da aleatoriedade da outra parte. E depois muda a comissão e muda as coisas. Obrigada, professor. Obrigada. Não sei se... Não, ia dizer que variabilidade para ser avaliada também é exatamente essa parte do comportamento humano. Muito bem. Ir um algoritmo qualquer Muito inteligência artificial a pensar nisso a esta hora. Obrigada, Pedro. Patrícia, secretário de Estado, tem isso. Obrigada, Pedro Amanaldo Jorge, a Luís Teodora, Carla Silva, Filipe Ataíde Marques, Ricardo Jorge, por terem feito luz sobre estes temas que temos aqui hoje. Esperemos que possam ter sido esclarecedores. Muito obrigada e até breve.